Oi gente, tudo bem? Sou eu outra vez, Juliana Neyman, e nesse vídeo eu vim falar para vocês um pouco sobre o meu currículo, minha experiência profissional, porque eu acho que já é o momento. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco primeiro sobre o meu currículo e depois eu vou falar o que eu acho que eu fiz de coisa positiva e o que eu acho que eu poderia ter melhorado para que vocês possam, através do meu vídeo, se tornarem pessoas com currículos de relações internacionais melhor do que o meu. Agora eu vou abrir um parênteses e dizer que o meu currículo não é nada fora do normal. Eu me formei há 5 anos e acho que é bem irregular, tá? Então não esperem nada assim digno de um Oscar, tá certo? Vamos começar. Então, falando sobre a minha vida acadêmica, eu ingressei no curso de Relações Internacionais em 2010 e saí da universidade em 2015. Então eu passei 5 anos, sendo que o curso dura 4 anos. Fiz o intercâmbio, o que influenciou bastante, e também perdi algumas matérias, o que fez ter que repetir também um pouquinho e passar um pouquinho mais tempo com o professor Matheus, que é o meu coordenador. Durante a faculdade eu estudei programação neurolinguística, eu fiz o curso completo, então eu fiz os 2 semestres de practitioner, depois eu fiz o master e o trainer. Então eu tenho um curso completo, eu posso trabalhar como profissional de programação neurolinguística ou PNL. Também durante a faculdade eu fiz um curso básico de hipnose, eu sempre curti essas coisas relacionadas com psicologia e tal. Eu achei que era interessante, fiz, só que não levei adiante. Depois, quando terminei a faculdade, eu entrei no MBA da Fundação Getúlio Vargas de Marketing. Estudei lá durante 2 anos, mais ou menos, e me pós-graduei, em Marketing. Hoje em dia, eu estou finalizando um curso de transações imobiliárias, técnica em transações imobiliárias, porque me deu vontade, eu estou fazendo os projetos na área e por isso estamos aqui falando sobre isso. Já estou terminando, é um curso bem rapidinho. De idiomas que eu falo português, como vocês podem ver, Nasci no Brasil. Falo inglês, tenho o nível C1, que se a gente for olhar nos níveis de avaliação internacionais, o meu nível seria o C1. Eu tenho também o nível C1 de espanhol, quem já viu algum dos meus vídeos pode perceber que é verdade. Estudei francês, mas foi bem pouquinho e o meu nível é B1. Estudei italiano com a mãe do meu ex-namorado, que é italiana, e ela me ensinou, só que eu não tirei nenhum certificado de italiano, mas eu acredito que seja mais ou menos um B1. Bolsas de estudo, que eu acho que são muito importantes, principalmente para quem não pode arcar com o custo de você bancar toda a estrutura acadêmica, o background acadêmico de relações internacionais. Eu obtive uma bolsa do curso de espanhol no Instituto Cervantes. Eu comecei como pagante, depois quando ingressei no Consulado Geral da Espanha de Salvador, eu acabei tendo acesso a essa bolsa. Estudei no Instituto Cervantes como becária, como bolsista durante 2 anos e meio. Depois eu tive alguns projetos de tecnologia e aí eu apresentei esses projetos para alguns eventos e eu obtive acesso a 2 bolsas. Uma foi para o Web Summit em Dublin e o outro foi para o Collision Summit em Nova Orleans. Minha experiência internacional foi com a Universidade de Sevilha. Eu fiz que seria um Erasmus, Eu fui por um convênio entre a minha universidade e a Universidade de Sevilha. Eu fui em 2013 lá, estudei turismo na Universidade de Sevilha, foi muito bom e eu aconselho que todo mundo que é de relações internacionais pelo menos tenha uma experiência internacional para botar no currículo, tá? Eu comecei em 2010 a minha vida assim como profissional de algum modo, antes eu nunca tinha trabalhado. Eu trabalhei em 2010 como secretária-geral do Clube Rotaract Clube Bahia, que faz parte de uma organização internacional não governamental, que é o Rotary Internacional. E o Rotaract, ele é o nível dos jovens do Rotary. Então, quando você faz 30 anos, você vai para o Rotary, e quando você tem menos de 30 anos, você vai para o Rotaract. E se você for menor de X anos, não lembro exatamente, você vai para o Interact, que é o das crianças. E nesse momento eu tive a minha primeira experiência assim, de administração de alguma coisa, porque a minha função basicamente era uma função de gestão, na verdade, do clube. Depois, mais ou menos na mesma época, eu ingressei no Consulado Geral da Espanha, onde eu era estagiária, estudante em práticas. E lá eu trabalhei durante 2 anos e meio, eu saí em 2012.
do Instituto Cervantes. Em 2010, também, no mesmo tempo que eu entrei para o Instituto Cervantes, ou para o Consulado Geral da Espanha, eu ingressei no Centro Acadêmico de Relações Internacionais, que foi fundado por mim e por outros alunos do curso de RI, da Unijorge. Na época a gente estava passando por um período super turbulento e foi necessário esse movimento para tentar a gente mudar o professor, que era o coordenador do curso, o que trouxe grandes benefícios. E aí nós mantivemos o trabalho no Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Eu fui diretora de projetos, depois eu fui secretária-geral e depois eu fui presidente. Eu fiquei trabalhando no diretório acadêmico, que depois virou centro, né? Iniciou com o diretório, depois a gente mudou para centro. Fiquei lá até entre 2010 a 2014. Em 2011, eu fui participar de um grupo de pesquisa, um grupo de cooperação internacional voltado para a cooperação descentralizada. Quem não sabe o que é cooperação descentralizada é quando dois países em desenvolvimento eles trabalham juntos em prol de uma causa. Quando é um projeto com um país já desenvolvido, da Europa, dos Estados Unidos, não, é uma cooperação que nós chamamos como Norte-Sul. Nesse caso, são países em desenvolvimento no mesmo estágio que se relacionam. Fiquei nesse grupo durante um ano, basicamente. Em 2012, eu entrei para o Núcleo de Relações Internacionais da Unijorge e fui trabalhar com um grupo específico de investigação que se chamava CEPOS, que é um grupo de pesquisa em organizações internacionais. Um dos trabalhos que nós executamos durante esse período foi a Organização do Simulado das Nações Unidas de 2012. Em 2014, então, no período de 2013, eu não fiz estágio nenhum, porque eu estava viajando. Em 2014, eu ingressei no projeto da Prospecta Consultoria, que era um projeto de avaliação dos impactos da Copa Mundial de 2014 em Salvador. Era um projeto vinculado ao escritório da Copa de Salvador e, se eu não me engano, a Secopa, que era o escritório do estado da Bahia. Era um projeto voltado para a posteridade, um legado, né, uma avaliação de legado, no qual faziam-se pesquisas, investigações, entrevistas com pessoas da cidade, com entes da política, com policiais, enfermeiros, etc., para ver qual era a relação que havia naquele momento, né, depois houve, entre a cidade e esse grande evento que acabou sendo recebido por esse lugar. Em 2015, eu abri a minha empresa, foi antes de terminar a faculdade. Eu já estava com essa vibe toda de ser empreendedora. Em 2015, em junho, eu me formei em julho. Em junho, eu abri a Argos Internacionalização. E nessa época, a Argos trabalhava basicamente planejamento de internacionalização e depois a gente trabalhou abertura de empresas para estruturação do processo expansivo de negócios, né, fora do Brasil. Em 2016, eu fui convidada para ser diretora de desenvolvimento da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia, que faz parte do Conselho Nacional de Jovens Empreendedores. Então, existem os representantes de cada estado e a AGE Bahia é um desses representantes do estado da Bahia. É o maior, se eu não me engano, representante do estado da Bahia. Trabalhei lá de 2016 a 2018. Nele, a minha função como diretora de desenvolvimento era trabalhar a parte de vendas da associação, então fazer com que os associados novos entrassem e também fazer o trato ao associado que já estava ingresso dentro da associação. Foi um trabalho muito intenso, me ensinou muita coisa sobre vendas, me ensinou muita coisa sobre gestão do pós-venda, inclusive, e da atenção ao cliente, relação com o cliente. Nesse processo foram criados os grupos de segmentação. Se eu não me engano, eram por volta de 8 grupos, mas desses grupos, os principais, que eram, na verdade, voltados a segmentos da sociedade empresarial. Então, a gente tinha a de alimentos, a de saúde, a de esportes, mas os dois maiores grupos foram os grupos de A de mulheres e A de startups. O A de mulheres foi um modelo depois que foi copiado por outros estados. Quando nós fundamos ele em 2017, se eu não me engano, foi em princípio de 2017. Não, mentira, acho que foi 2016 mesmo.
Quando ele foi criado, outros estados que não tinham trabalho voltado para o empreendedorismo feminino acabaram acolhendo esse modelo, fazendo benchmark e hoje, coincidentemente, que é o dia 19 de novembro de 2020, eu estou gravando, é o dia global do empreendedorismo feminino, que é um empreendedorismo muito forte, mas que cada vez mais tem crescido justamente porque as mulheres têm se liberado de amarras sociais e morais, inclusive crenças limitantes, né, que as faziam não empreender tanto assim. Em 2018, eu mudei o nome da minha empresa antes se chamava Argos, mas devido à necessidade de fazer um registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, eu achei por bem e houve a oportunidade de fazer esse procedimento, então fizemos o registro e hoje a marca Evoara é minha por 10 anos. E o que faz com que a gente tenha uma segurança grande no que se refere à utilização da marca. Naquela época eu usava uma marca que a qualquer momento poderia receber uma notificação extrajudicial e dizer: minha querida, eu acho que você tem que parar de usar esse nome porque esse nome não lhe pertence. E preventivamente então eu mudei, o que foi muito bom porque a partir desse momento eu consegui dar uma guinada na minha empresa para uma área que eu já deveria ter trabalhado, mas que eu não fazia, que era, apesar de amar, que era trabalhar com moda e bem-estar. E em 2018 nós começamos a trabalhar um projeto que se chamava Como Vender Seus Produtos no Exterior. E aí esse tinha uma área voltada para moda que foi a mais pujante. Em esse período eu trabalhava 2 marcas. Em 2019 a gente começou o Tour Evoara, que é um showroom itinerante, e no qual a gente levava as marcas de moda e continuamos levando para espaços ao redor do mundo. E começamos em Portugal, ampliamos o nosso leque de marcas para, se eu não me engano, naquela época já 11 marcas, e hoje já são mais de 17. E é um projeto que eu gosto muito, deu base para que a gente construísse um trabalho interessante no mercado do fashion business, né? E é Vamos lá, gente, terminar esse vídeo, porque esse aqui não está fácil. Eu tava falando sobre o tour, e aí cortou o vídeo, porque o pessoal descarregou. Então o tour é essa coisa fantástica que eu adoro, e ele deu vazão para várias novidades. Inclusive, agora em breve eu vou fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre a empresa. Eu vou falar sobre o site novo e todas as outras coisas que estão acontecendo. Mas depois de 2019, quando eu fiz esse projeto próprio, né, dentro da minha empresa, depois eu fui convidada para ser embaixadora em alguns eventos, e um deles, embaixadora de moda, né, na área do fashion business, e fui convidada para participar de um evento específico, que foi um evento da Arezzo, em 2019, como uma espécie de time comercial. Depois disso, eu comecei a frequentar, na verdade eu sempre frequentei várias instituições que trabalhavam empreendedorismo jovem, e uma dessas que eu frequentava bastante e tem uma relação boa com os dirigentes é o que seria o grupo jovem da Federação das Indústrias da Bahia, que é a FIEB Jovem. E depois também tem a Fé Comércio, né? A Fé Comércio voltada para o grupo jovem. Todas elas são, dentro da Bahia, as instituições que representam esse segmento de empreendedores. Depois disso, em 2020, com o Covid-19, eu tive uma ideia de fazer um projeto que seria o SOS Moda Brasileira, o qual tem como intuito fomentar a venda dos produtos da moda brasileira, que teria sido impactada por conta do Covid, financeiramente, imageticamente. Então nós, através desse projeto, eu e minha equipe, nós agrupamos várias marcas, e tanto as marcas que trabalhavam conosco, quanto marcas novas da moda brasileira, e finalizamos o ano finalizamos o ano não, porque ainda não foi finalizado o ano, mas até mais ou menos junho de 2020 a gente já tinha no projeto SOS Moda Brasileira por volta de 28 marcas que estavam nesse movimento, que é um movimento voluntário de benefício às marcas, mas também, de todo modo, é um projeto que visa o relacionamento, né, o contato entre a Evoara e o segmento de uma maneira que seja positiva, né, para todos aqueles que estão
participando. Indo para a parte final, que é o que eu imagino que seja muito importante, vou falar um pouco do que eu acho que eu fiz positivamente e o que eu acho que eu poderia ter melhorado. Do que eu acho que eu fiz muito bem foi aproveitar o período da faculdade para fazer várias coisas. Então eu não só fiz a faculdade. Eu fiz a faculdade, estudei PNL, participei de grupos de pesquisa, participei de grupos de voluntariado na área de liderança estudantil, na área de liderança em vários segmentos, participei de vários projetos, fiz estágio, fiz um estágio bem legal, alguns estágios bem legais. Fiz o intercâmbio, aprendi vários idiomas, me certifiquei em boa parte deles. Então eu acho que esse foi o principal ponto positivo do meu currículo. Outra coisa positiva que eu fiz, que eu acho que fiz, foi seguir um time bem conciso das coisas. Então, por exemplo, eu não saí da faculdade, fiquei esperando para fazer um após. Eu já saí da faculdade, já fiz após, já fiz outra coisa, já abri minha empresa, ou seja, eu não fiquei esperando muitas coisas acontecerem, eu fiz as coisas acontecerem. Coisas boas, coisas ruins aconteceram. Mas assim, o lado positivo de tudo isso é você ter iniciativa. E aí entra pro terceiro ponto, que eu acredito que foi uma coisa positiva no meu currículo, que é você ocupar cargos de liderança durante a sua formação acadêmica e depois também. Por quê? Porque quando você vai participar de algum processo de seleção, tanto para bolsas como para alguma pós-graduação, mestrado ou doutorado, as pessoas, quando esse curso ele pede uma característica de liderança, ou até para as bolsas, independente se é para uma característica de liderança ou não, eles acabam perguntando se você já ocupou cargos de liderança, se você tem posição de liderança, porque na verdade o que eles querem é preparar líderes. Então, se você não tem uma estrutura de currículo que fale que você é uma liderança, eles vão entender que você não é e não vão fazer. Uma outra coisa que eu acredito que é muito positiva nisso tudo é ter contato com pessoas profissionais que possam atestar que você é um profissional relevante, um profissional de qualidade, competente. E isso, na verdade, é algo muito importante. Então, quando você está sendo visto, quando você está lidando com as pessoas, óbvio que você vai ter situações boas e situações ruins, mas o importante é você fazer o melhor uso dos seus contatos, de modo que essas pessoas que estiveram com você, elas possam atestar no futuro, com referências e tudo mais, que você prestou um bom serviço, que você foi uma boa pessoa nisso tudo. E acaba te beneficiando, como eu falei, nas questões de entrevistas, vagas de emprego, etc. Bolsas, tudo isso é beneficioso. O lado negativo do que eu acredito que fiz, o lado negativo das coisas que eu fiz, foi não ter optado por tirar melhores notas. Então, na faculdade, eu nunca fui vidrada nisso. Na verdade, essa parte de competição de nota, de ser CDF, essas coisas, eu nunca fui. Até porque eu sempre fui muito autodidata. As coisas que eu aprendi majoritariamente sozinha. Então, eu nunca vi a faculdade como um lugar de fato onde eu iria extrair conhecimento suficiente. Eu sempre achei que ali era mais um lugar para eu tirar meu diploma, passar e acabou. E viver minha vida. Mas, de fato, quando você vai ingressar em alguma seleção para ou uma vaga de emprego, ou uma vaga, não vaga de emprego, não vou falar tanto para mim, porque assim, como eu poucas entrevistas, poucas apresentações para vaga de emprego eu fiz, porque eu sempre fui empreendedora, mas eu acredito que para bolsas de estudo, para entrar em mestrado, quando às vezes a vaga é pequena, você tem uma nota baixa, uma média baixa, você acaba sendo prejudicado em detrimento das outras pessoas. Uma outra coisa que eu acredito que eu poderia ter feito melhor foi as certificações dos meus idiomas, ou seja, eu estudei vários idiomas, eu tenho uma prática desses idiomas, mas a única certificação que eu obtive durante a faculdade foi o diploma de espanhol como língua estrangeira, o DELE. Os outros idiomas eu só fui tentar querer fazer depois, quando realmente alguma situação que necessitava me pedia. Então eu acho que se você pode, com antecedência, obter essas certificações, isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais preparada
para as situações. Uma outra coisa que eu acho que fiz... Deixa eu só beber uma aguinha, gente. Ai. Uma outra coisa que eu acho que eu poderia ter feito e eu acabei não fazendo foi ter trabalhado em outras empresas. Eu sei que é possível, a vida estava em aberto, eu vou poder trabalhar onde eu quiser, até porque na época, quando eu abri a empresa, eu tinha uma visão muito fechada. Eu achava que eu só podia trabalhar na minha empresa, se eu trabalhasse em outro lugar, eu ia perder o foco, eu não ia performar tão bem. Por um lado, eu ainda acredito nisso, por outro lado, eu acho que não tem nada a ver. Até porque, inclusive, essa coisa de fazer o YouTube e tudo mais foi já uma mudança do mindset, uma mudança da minha perspectiva com relação a essas coisas. E eu agora já vejo que é super possível fazer 2, 3 coisas, contanto que elas sejam correlatas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu poderia ter trabalhado em mais projetos de terceiros, em projetos privados, eu não fiz isso. E, acima de tudo, para ter realmente uma experiência de mercado trabalhando fora do que você já conhece. Então, eu acredito que essas são as principais coisas que eu poderia dizer, tanto de pontos positivos como de pontos negativos. Eu acredito que todo mundo vai ver o seu momento. Eu sei por experiência própria que muitas vezes nós somos muito jovens para escolher o que vamos estudar. A faculdade, ela vem no momento em que não há preparo emocional muitas vezes e sabedoria do que se quer fazer. Então, muita gente acaba passando mais tempo escolhendo do que outros. Então, é super normal que você perceba muitas vezes que tá demorando de escolher algo ou não. A gente tem que ser mais benevolente com nós mesmos. Não precisamos assim ficar nos açoitando o tempo inteiro, pedindo uma performance absolutamente difícil. Outra coisa que deve ser dito, o curso de Relações Internacionais, ele é um curso que tem poucas oportunidades de estágio. E as oportunidades de emprego, elas estão, como eu falei no vídeo, como encontrar trabalho em relações internacionais, elas estão mescladas entre as pessoas, entre as profissões. Então, acaba que muitas vezes essas possibilidades de você acabar executando uma função em outra empresa, uma outra coisa, pode ser algo realmente um desafio, mas é importante nós sempre estarmos disponíveis a viver as coisas e saber diminuir as nossas crenças e a nossa autocrítica, porque isso também é muito favorável para o sucesso. Editando o vídeo, e eu lembrei que eu não falei pra vocês que agora a gente já tínhamos o grupo de Telegram, o link tá na descrição, temos também o link de patrocínio, de apoio financeiro do PayPal, quem quiser doar e puder doar algum valor pra poder ajudar no canal pra gente conseguir comprar as coisas, pagar a edição, etc. E também temos o link do Calendly pra quem quiser marcar pra fazer mentoria comigo, tá certo? Então são essas 3 informações que faltaram e no próximo vídeo eu vou tentar fazer isso já automaticamente, porque eu tô me acostumando, tá? Beijos! Então é isso, gente. Um beijo enorme. Eu agradeço a vocês pela presença, pelo tempo. Quem puder dar um like, curtir, compartilhar, mandar pros amigos, mandar sua sugestão, dizer o seu comentário, se gostou, se não gostou, e fazer com que eu possa trazer mais conteúdos baseados no que vocês desejam que eu possa propiciar de positivo para os futuros alunos de Relações Internacionais ou os já estudantes de Relações Internacionais. Tá bom? Um beijo enorme. Até breve.